Eu fiz alguns serviços de pintura há algum tempo atrás, e como é legal ver um ambiente que tu pega assim, já abandonado, descascado. O William tá rindo porque foi meu parceiro em algumas dessas obras aí. Aí tu chega num lugar assim que tá feio, que tá descascado, que tá mofado as paredes, e depois faz aquelas fotos do depois para mandar para o cliente do antes e depois, né? O lugar novo, bonitinho assim. Isso é legal ver essa transformação, é legal ver um ambiente sujo, encardido, ganhar cara nova, ficar com um aspecto melhor. Mas alguns cuidados são necessários antes de colocar uma tinta nova, bonita, e muitas vezes cara, sobre uma parede ou sobre um piso. Algumas paredes que eu pintei estavam engorduradas, e tirar gordura de parede é muito ruim. Outras estavam com mofo, outras com buracos, e você tem que preparar, né? O pintor profissional, eu sou semi-profissional, o pintor profissional diz que a preparação da superfície é 70% da pintura. Preparação da superfície. Mas a gente se preocupa tanto com a marca da tinta, o que a gente vai colocar por cima. Mas a preparação da superfície, ela é fundamental no processo de pintura. E uma vez um rapaz estava me ajudando, não era o William, já que eu citei o nome dele aqui, não era ele. Uma vez um rapaz estava me ajudando, ele pintou uma tinta nova por cima de uma parede que estava descascando. Aquela parede já estava soltando a pintura e ele estava pintando por cima. Quando eu olhei de longe, sem óculos, aliás, agora eu estou com óculos, eu consigo ver as feições de vocês. Fiquei 2 semanas sem óculos aí. Agora sim, agora parece que tudo mudou. Esse óculos tem um filtro, assim, parece aquele filtro de filme americano quando vai falar da América Latina, que fica tudo amarelinho, assim, né? Quando vai mostrar o Brasil, a América Latina, os filmes americanos, entra um filtro na imagem que fica tudo amarelado. Esse aqui tem um pouquinho amarelado. É um óculos latino. Então, eu olhei de longe e parecia boa aquela pintura. Mas eu fui me aproximando e vi que tinha alguma coisa diferente. Cheguei mais perto e vi que a pintura nova estava se soltando junto com a casca da pintura antiga, né? Já entendi o porquê. Aquele apressado, voluntário, não, aquele funcionário, estava com pressa e pintou por cima mesmo. Ah, não vai dar nada, vai colar aqui e vai ficar. E é um trabalho duplo, né? Porque você gasta material, gasta tempo e o serviço fica ruim. É necessário um trabalho de remoção do velho antes de se colocar algo novo. É necessário uma limpeza, higienização, raspagem, enfim. Tinta boa em cima de parede ruim não engana por muito tempo e só dá mais problemas. Nós vamos entrar numa pré-série de mensagens no livro de Juízes. E olhando para o livro de Juízes, no Antigo Testamento, o livro de Juízes pode ser dividido em 3 grandes partes. Do capítulo 1 até o início do capítulo 2, ele começa com um panorama político e geográfico do que estava acontecendo quanto ao estabelecimento do povo de Deus ali em Canaã, as conquistas da terra, que Deus havia dado aos israelitas, mas que eles não ocuparam tudo. Deixaram alguns povos ali, ficaram acomodados com aquilo que já tinham ganho e não tomaram posse de tudo que Deus havia dado para eles. A segunda grande parte, e a maior parte do livro de Juízes, vai do capítulo 2 até o capítulo 16. E esse livro, essa parte vai narrar o período em que a nação de Israel estava sob a liderança dos juízes, que leva o título do livro. É um período de 350 anos aproximadamente, dizem os estudiosos. E ali acontece o chamado ciclo de juízes, uma repetição que está acontecendo sobre o povo de Israel. Eles estão desfrutando de um momento de paz. A gente entrou na terra prometida, estamos bem, está tudo bem com a minha vida, está tudo bem com a minha casa, é um momento de paz. Isso faz com que esse povo comece a se esquecer de Deus, ignorar a existência e a devoção a Deus, a desfrutar da bênção e não do Deus da bênção. Isso leva a uma opressão inimiga, que é o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre aqueles que Ele ama, para que não se esqueçam dele. Então aquele povo começa a passar por uma opressão inimiga de longos anos, até que eles clamam, se arrependem dos seus pecados, clamam a Deus, levantam um clamor, e Deus levanta um juiz, um líder, que vai livrar o povo daquele subjugo, até que eles começam a desfrutar de um novo momento de paz, e uma geração vai desfrutar de paz, e aí começa de novo a se esquecer de Deus, e a ignorar Deus, vão sofrer as consequências, vão sofrer a opressão, vão chorar, vão se arrepender, vão clamar, e Deus vai levantar um juiz. E assim acontece. E parece que está acontecendo do dia para a noite isso, porque o livro é muito rápido. Mas são gerações, são anos. E eles ficam um ano sob a opressão inimiga.
E é um período muito sombrio do povo de Israel, quando eles ignoram o que está acontecendo com o que Deus quer falar com eles. Juiz após juiz, geração após geração. E a frase mais repetida no livro de Juízes, que é a tese central desse livro, é: naqueles dias não havia rei em Israel, e o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ou, naquele dia não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Outra coisa que a gente observa nesse ciclo é que ele é como uma espiral descendente. Cada vez que vai o ciclo, a coisa vai ficando cada vez pior, mais para baixo. A degradação moral, a degradação social é cada vez pior ali naquela situação. E a terceira parte do livro de Juízes, que vai do capítulo 17 ao 21, ela é considerada como um apêndice. A gente falou de vários juízes, dos ciclos que estão acontecendo, da coisa pior, o livro se encerra, agora o autor se dedica a contar um pouquinho do que acontecia nesses períodos. Vamos dar um zoom nesses períodos dos ciclos, para vocês entenderem qual é a degradação, o que acontece realmente com o povo quando eles abandonam a Deus. É como uma lupa sobre esses ciclos. A gente não sabe exatamente em que momento, qual era o juiz, antes ou depois desses acontecimentos. São duas narrativas não relacionadas diretamente entre si, mas era para ter uma noção do que estava acontecendo. Tipo, aprendam com essas histórias, assim o autor coloca. E esse é um livro histórico, é um livro de narrativa histórica, mas a sua importância, a importância de Juízes, vai muito além de nos fazer conhecer a história. Não é uma aula de história apenas. Nós cremos, na verdade, 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução na justiça, a fim de preparar o homem de Deus para toda boa obra. Toda a Bíblia é útil, inspirada por Deus. E nós vamos olhar aqui nesse livro histórico e ver que quando o rei não está presente em nossas vidas, nós afundamos no engano. Somos levados a um engano religioso, a uma religiosidade que nos afasta de Deus e corrompe as nossas relações com Deus, com o próximo e conosco mesmo, consigo mesmo. Agora abra sua Bíblia em Juízes capítulo 17. Versículo 1 diz assim, Juízes 17, verso 1, eu vou ler na NVT. Você pode se colocar de pé? Dá mais uma acordadinha se você está dormindo. Nós vamos ler todo o texto, do 1 ao 18. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele disse à sua mãe: eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou as suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor abençoe meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata a ela e ela disse: dedico solenemente essas peças ao Senhor, de prata ao Senhor. Em favor do meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 pratas e a entregou a ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida em um ídolo de metal, que foram colocadas na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário, um altar para o ídolo, e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita, que vivia em Belém de Judá, chegou naquela região, a região montanhosa de Efraim, onde vivia Mica. Ele havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar em sua viagem. Em sua viagem chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá. Estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica
nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Senhor Jesus, abra os nossos olhos, abençoe-nos. A palavra é tua, o poder é teu e toda a glória é para ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Mica. Mica parece apelido, né? É um nome abreviado mesmo, cuja pronúncia no hebraico original, ele vai lembrar o significado da palavra que significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor significa o nome Mica. E ao longo desse texto a gente vai perceber que o que menos Mica sabia era quem era o Senhor. Esse homem chega até sua mãe e confessa um furto. E não foi uns trocados, era uma quantia alta, 1.100 peças de prata. Era tão alta que essa mãe proferiu maldições contra o ladrão. É que nem você, quando alguém pega aquele chocolate que estava guardando, mas que deu uma dor de barriga em quem pegou esse meu chocolate aqui na empresa. Só que essa mãe aqui proferiu algumas maldições que causaram medo nesse jovem, nesse homem. E uma aplicação aqui, não é a principal do texto, mas nós já vemos aqui o tesouro dessa mãe. O ídolo do coração dela era a prata, era o dinheiro. O dinheiro dela era um deus para ela. Antes mesmo de ser transformado numa escultura física, num deus de prata, aquele dinheiro, os bens dela, eram um tesouro para ela. Porque ela perdeu, foi furtada, e aquilo gerou algo no seu coração, a ponto dela amaldiçoar, desejar o mal da pessoa que fez aquilo. E as nossas perdas revelam ídolos dos nossos corações. Aquilo que é tomado de nós, aquilo que a gente perde, que foge do nosso controle, muitas vezes revela ídolos do nosso coração. Se chegamos ao ponto de amaldiçoar pessoas por perder algo que tínhamos, anote aí, esse algo que você perdeu é mais um ídolo identificado em sua vida. Mas voltando, foi por causa dessa maldição que Mica ficou incomodado. Mica não estava arrependido, ele foi com medo da maldição da mãe dele, porque praga de mãe pega, esse ditado já tinha lá em Israel. Ele ficou com medo do que a mãe dele estava falando, e foi lá e confessou: olha mãe, fui eu que peguei. Mas não há arrependimento, não há confissão de pecado. Há uma revelação de um segredo com base no medo da maldição. E agora, olha que inusitado isso. Essa mãe aqui no final do versículo, ela diz: bendito do Senhor seja meu filho. Agora ela abençoa o filho ladrão que confessou que tinha roubado as coisas dela. Parece uma tentativa de tentar reverter a maldição. Já que eu falei uma coisa ruim e foi para o meu filho, agora eu vou falar uma coisa boa para tentar anular aqui, equilibrar isso. Ela estava amaldiçoando o ladrão e agora abençoa o filho, que revelou ser o ladrão. No versículo 13, então, ela diz que vai dedicar esse dinheiro ao Senhor. Ele devolve as 1.100 peças de prata, e ela diz: vou dedicar isso ao Senhor. E ela vai lá e separa 200 peças de prata. Não tudo que ela falou que ia dedicar, só uma partezinha. E Senhor aqui, que ela fala, é Javé, é o Deus de Israel. Ela acha que está fazendo aquilo para o Senhor Deus mesmo, o Deus de Israel. Não era um outro Senhor, um outro ídolo na vida dela. Ela estava querendo agradar a Deus, Javé, o Criador de tudo. O único e verdadeiro, grande eu sou. Mas como? Como que ela quer agradar a Deus? Fazendo uma imagem, uma escultura. É uma ignorância, uma desobediência, um desrespeito total e direto contra o que Deus proibiu expressamente, a confecção de imagens ou esculturas para representá-lo. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Deuteronômio 4,16 repete isso. E ela ainda diz que é consagrar todo o dinheiro, mas ela dá apenas uma pequena parte. Faz uma promessa para Deus, recupera e aí não cumpre as promessas que fez para Deus. Ela está roubando daquilo que ela disse que daria para Deus. Parece que Mica tinha uma boa professora dentro de casa, né? Uma mãe sem caráter, instruindo indiretamente um filho a ser como ela. Não há sinal de repreensão no texto, que essa mãe repreendeu o filho. E não porque não está registrado, mas pelo contrário, porque ela abençoa o filho. Uma mãe que perdoa, mas não corrige, não instrui corretamente. E sem esse processo doloroso, muitas vezes, na correção, para que haja restauração, o comportamento ruim não é desencorajado. Se não há esse processo de confronto, essa dor, para que haja restauração e reconhecimento,
o comportamento ruim não é desencorajado, nem pelo filho, nem por outros que estavam na casa. Pais críticos, pais duros prejudicam os seus filhos, mas pais complacentes, moles, fazem a mesma coisa, prejudicam seus filhos. Por isso, pais e mães, as suas ações são instruções para os seus filhos, mesmo quando você não está se dirigindo a eles, mesmo quando você não está falando para eles. As suas ações são instruções para os seus filhos, mesmo quando você não está querendo corrigir ele. E o comportamento dessa mãe revela porque Mica era do jeito que era. O amor que despreza a repreensão, o amor que despreza o ensino, deve ser chamado de outra coisa, mas não de amor. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Mica então constrói um santuário na casa dele. Ele faz um manto sacerdotal. Ele faz mais ídolos a outros deuses. E ainda ordena o seu próprio filho. A gente vê aqui que era um homem já de idade, que morava com a mãe ali, que vivia nas madrugadas jogando videogame, uma mamãezada ali. Seu filho, todo mundo debaixo ali da mamãezinha. E ele constrói esse altar. E ele sabe que somente os levitas, porque esse homem é alguém do povo de Deus. Ele sabe os hábitos, tem que ter um sacerdote, tem que ter um manto sacerdotal. Ele tenta se apropriar daquilo que somente os levitas, os sacerdotes, deveriam fazer. Lá em Deuteronômio capítulo 12, de 1 a 14, vai ter essas instruções. Nós vamos ver que deveria haver somente um lugar de adoração em Israel, e não é permitido construir santuários particulares. Os levitas, uma das 12 tribos de Israel, eles não receberam terra para eles. Foi dividido a terra de Canaã em 11 territórios, não em 12. Porque os levitas iriam morar em algumas cidades específicas, que são denominadas aonde eles deveriam morar, para suprir as outras 11 no serviço sacerdotal. Ajudar os sacerdotes no serviço de adoração, no templo. Então eles não receberam um lugar para eles, mas eles tinham algumas cidades específicas em cada uma das regiões para cumprir essa ordem. E talvez aqui, na região montanhosa de Efraim, onde morava Mica, o sistema já estava em colapso, estava falido ali, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais adoração, e talvez Mica tentou dar um jeito. Não que nenhum levita a qual Mica pudesse ou quisesse recorrer tivesse ao alcance dele. Não temos essa informação no texto. Apesar disso ser possível, não ter ninguém por perto devido à degradação de Israel, pela construção do texto, nós entendemos que Mica e a sua mãe, eles tentavam ser negligentes. Eles eram negligentes quanto à lei de Deus. O que pode ser por ignorância, por não saber, ou por estupidez mesmo. A pessoa sabe o que tem que fazer e não faz. Ou, aqui no caso, eu acho que as duas coisas. Eles não conheciam tudo e o que conheciam, ignoravam. Ignorância e estupidez. Tolice. Mica não é um completo ignorante à palavra de Deus. Ele sabe de várias coisas a respeito de Deus. Só que as coisas que ele faz são apenas aspectos da palavra de Deus. Ele parece um homem de Deus, parece alguém religioso, parece um cara bacana, temente a Deus, mas ele mistura isso com outras coisas e de maneira errada. Essa família era uma família muito confusa. Coração egoísta, coração orgulhoso desse homem o tornou religioso. E ele criou uma confusão disfarçada de família. Eles acreditavam que com todas essas coisas estranhas, eles estariam servindo ao Senhor Javé. E ele era até reconhecido na região. Mica era famosinho ali, porque ele parecia muito devoto a Deus. Tanto que o levita chega ali e dá direto na casa dele, porque ele era alguém conhecido. E ele tinha o seu próprio manto sacerdotal, ele tinha o seu próprio sacerdote, ordenou seu filho. Pensa nesse cara. E quando nós pensamos, a gente pode ficar indignado. Como é que ele fez o que fez? Dentro do povo de Deus, um homem que tinha acesso ao conhecimento de Deus. Como que ele chega a esse ponto? Só que isso, no entanto, não soa tão diferente de muitas casas hoje em dia, de muitos lares. Casas onde o dinheiro, onde os bens é o Deus ao qual a família se dedica. Casas onde os filhos roubam dos pais e mentem sobre o que fizeram. Onde pais não ensinam, não instruem, não corrigem os seus filhos,
onde a honra da família é um conceito desconhecido, onde não há adoração verdadeira a Deus, só uma roupa de religião, mas dentro estão podres. É só uma tinta fresca em cima de uma parede mofada. E existem muitas igrejas hoje, infelizmente, de todos os tipos, cores e sabores, que se denominam evangélicas. E você pode pensar que a diferença de uma igreja para outra só muda o tipo de música, o volume do microfone, o nível de tumulto no culto. Se as crianças ficam ali, eles acham que é só estética que muda, que é a liturgia. Mas há muita diferença no ensino entre as igrejas. Há muita diferença. Falsos profetas, egoístas, que querem agradar ao homem, não a Deus. E o problema não é só o que esses homens, falsos profetas, falam. É o que eles deixam de falar. Não é só o que as pessoas falam, que muitas vezes você pode até não encontrar um problema naquilo que ele falou, mas o que ele está deixando de falar é muito importante e nós precisávamos ouvir. E eles ocultam muitas coisas. Há diversos caminhos que misturam aspectos da palavra de Deus com outras coisas. Contém verdades, mas não é a verdade. São caminhos confusos, um mix de crenças. E as pessoas acham que estão adorando a Javé, a Deus, ao Deus de Israel, o Criador. Pinçam pedaços que lhe agradam da palavra de Deus e criam o seu próprio estilo de adoração, o seu altar. O Deus que ela acredita, não, porque o Deus que eu acredito não é assim, é assim. Uma revelação própria do seu coração de como é o Deus que ela acredita. E ela pergunta para outra pessoa na casa, é um outro Deus, e cada um tem o seu Deus, e todos vão chamar de Javé, de Deus da Bíblia, de Jesus. Nós levamos isso para as nossas casas, para as nossas vidas, com o toque do que diz o final do versículo 6. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, o que eu acho que é certo, o meu jeito, como eu acho que tem que ser. Cada um quer fazer assim. Construímos a nossa religião, buscamos a Deus cheio dos nossos achismos. Não, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assim, sem a disposição para aprender direto da fonte, da palavra, se debruçando, estudando, clamando ao Espírito Santo por compreensão e entendimento, convivendo nos cultos com os irmãos, nos GCs, para aprender da palavra de Deus. Então a gente acredita e fazemos coisas que pensamos estar na Bíblia, mas que não estão, ou que estão, mas não com aquele significado com o qual nos é apresentado muitas vezes. Ou então nós escolhemos o significado que seja mais adequado ao meu estilo. Cada um fala isso, deixa eu ver qual que eu gosto mais. Mica quer que Deus seja como Ele quer. Ele quer que a lei tenha o seu entendimento. Então ele constrói uma imagem de Deus com base no eu acho. E é por isso que o mandamento proíbe que façamos imagens de Deus. Porque uma imagem nunca vai representar a totalidade de Deus. O artesão, o criador da imagem, vai atribuir aspectos daquilo que ele acha que é Deus. Então, se eu tiver que pintar Deus, eu vou me pintar do jeito que eu acho. E se eu tenho alguns problemas, talvez eu vou identificar Deus como um juiz bravo, nervoso. O outro vai pintar como um amor, um unicórnio colorido. E cada um vai pintar do seu jeito, porque a nossa mente não consegue, as nossas artes não conseguem expressar a totalidade do que é o amor, a justiça, a santidade do Deus Altíssimo. Por isso, não façam imagem de Deus, não tente representá-lo, não tente construir o seu Deus. Vá à fonte para conhecer o Deus que se revela. Mica tenta construir isso, e nós também somos influenciados com base no que a gente pega aqui e acolá, e a gente tira algumas coisas. O verdadeiro Deus não é um Deus que se amolda a mim e a você. Não é um Deus que vai entrar na nossa cabeça do jeito que eu acho, eu quero. Ele nos ama. E por nos amar, Ele quer que a gente deixe o nosso estilo de vida, as nossas crendices, a nossa mania de querer impor como Deus tem que ser, para conhecer aquele Deus que se revela em Cristo Jesus como Ele é na sua palavra, para que nos debrucemos sobre Ele, nos sujeitemos a Ele, para que possamos conhecê-lo e desfrutar de vida plena, de entendimento real, para que a nossa vida mude em todas as áreas, constantemente e profundamente. Meu irmão, meu amigo, você pode confessar algo parcialmente correto, até mesmo proferir palavras 100% corretas, de acordo com a Bíblia,
mas é a sua forma de viver que vai mostrar no que seu coração acredita. É a sua forma de viver que mostra o que seu coração acredita. E o quanto ele deseja ser como Jesus e andar como Jesus. Muita gente acha que anda perto de Deus, que anda perto de Jesus, mas infelizmente andam em caminhos de enganos satisfatórios. Apresentam traços de verdade, mas são corrompidos e nos levam para cada vez mais longe de Deus, cada vez mais ilusão. E a sua adoração pode estar corrompida. Você pode gostar de ir para a igreja, de assistir cultos, de ouvir louvores, de pregações, de tudo que é gospel, tudo que é religioso, tudo que é de Deus. E você vai juntando isso para tentar fazer do seu jeito, mas você foge das verdades de Deus quando ela te confronta, quando ela te incomoda, quando ela toca em áreas que você precisa mudar, confessar, se arrepender, se humilhar. Você rejeita e você procura uma coisa mais gostosinha, mais agradável, que é melhor para você, como você acha. É a nossa tendência, é a nossa carne lutando contra o Espírito, querendo ouvir o que é bom para os nossos ouvidos. Quando você anda na religiosidade, você rejeita o conhecimento e a intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, ter intimidade com esse livro, para não sermos levados por engano do nosso coração e desse sistema corrompido do mundo, das trevas de Satanás. Muitas vezes nossas atitudes dizem isso. Quando a gente se comporta diante de Deus, diante de uma instrução da palavra do Senhor, do tipo: eu já sei disso, isso eu sei desde criança, isso eu sempre ouvi, eu vou na igreja há mais de 10 anos, eu vou na igreja há mais de 30 anos, e a gente baixa a guarda. A gente não para ouvir o que Deus quer nos falar, daquela mesma coisa que a gente precisa ouvir há 10 anos, e achamos que não precisa mais. A gente baixa a guarda. Mica era israelita, um homem do povo de Deus, mas que roubava sua mãe, criou seu sistema de adoração da sua maneira de prestar culto, tentou sozinho resolver o problema de paz com Deus. Eu queria paz com Deus, ele queria paz com Deus, e ele tentou resolver do seu jeito. Isso acontece quando a gente age como dono da própria vida. Eu é que sei o que é melhor para mim. Não foi isso que Adão disse para Deus? Foi tentado pela serpente, e no seu coração disse: é verdade, eu não preciso seguir as regras de Deus, eu que sei o que é melhor para mim, eu quero esse fruto, eu quero o conhecimento do bem e do mal, para que eu possa fazer juízo sobre as coisas, e não acatar ao que o meu Criador, o meu governante, o meu rei está mandando. Eu quero legislar sobre mim. E esse é o nosso coração, cada um querendo legislar sobre si, e não se submeter à lei de Deus, ao rei soberano. Versículo 6, que é a tese central do livro, há essa descrição que comprova essa instauração de uma anarquia em Israel. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Ninguém respeitava nada. Cada um fazia o que queria fazer. Não havia rei em Israel. E até agora os juízes eram usados por Deus para reverter essa situação. Mas os juízes que Deus levantava tinham uma ação limitada. Eles não proviam um efeito duradouro e permanente, porque eles não podem operar no coração do povo, apenas no sistema. E Deus é que preservava, por um pouco de tempo manifestava ali a sua graça, para que o povo desfrutasse do seu cuidado e da sua paz. Mas o povo caía de novo, porque esse é o coração do homem. E eles não criam que precisavam de um rei ainda. Esse livro, os estudiosos dizem que ele foi escrito no período dos reis, e como essa é a tese central, é para justificar a presença de um rei. Nós precisamos de um rei, e por isso que repete: naquele tempo não tinha rei, naquele tempo não tinha rei, agora nós temos um rei. Mas lembre-se, que 1 Samuel capítulo 8 vai falar sobre quando vocês pedirem um rei, e ele vai falar os cuidados, os perigos de ter um rei humano. Por isso, nós não devemos confiar em nenhuma proposta política, em nenhuma ideologia ou um partido para resolver os nossos problemas espirituais, ou os problemas espirituais de uma nação, porque o problema espiritual de uma nação é decorrente do problema espiritual do homem, e não é um sistema político A, B ou C, ou A mais B, ou C mais B, que vai resolver o problema no coração do homem. Sim, podemos desfrutar de períodos melhores, períodos piores, a partir de atitudes dos nossos governantes. Isso é óbvio que sim, isso influencia a nossa vida, mas não vai resolver o problema. Por isso, tenha muito cuidado quando você levanta uma bandeira de alguma ideologia ou de algum sistema político para resolver o problema, porque você acha que ali sim você vai ter paz com Deus e com os outros e nessa terra.
é só um sistema de ilusão. Não vai durar muito tempo. Só há um rei. É o poder centralizado em Cristo Jesus a partir do trono que há no nosso coração. De dentro para fora. Jesus é o rei da glória, o único rei e Senhor. Ele que pode resolver os nossos problemas. Todos os nossos problemas. A começar pelo maior, que é a necessidade de perdão. Não adianta ele salvar o seu casamento, salvar o seu filho das drogas, salvar alguma outra coisa que você acha que é o pior problema que você tem na sua vida, se não for salvo o seu coração, perdoado, para que não haja uma regeneração a partir do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. É a partir dali desfrutar de mudanças externas. Esses versículos do 1 ao 6 enfatizam o pecado da adoração ao seu próprio estilo. Fazer as coisas de acordo com seus olhos. Mas do versículo 7 ao 13, eles vão confirmar que essa loucura e a do serviço determinado por si mesmo. Eu é que sei o que é melhor para mim. No versículo 7, esse moço levita, que chega ali, lá de Belém, ele vem de Belém, chega até a casa de Mica, e esse levita mais à frente, no capítulo 18, a gente vai identificar o nome dele. O nome dele é Jonatas. E Jonatas vivia, o texto nos diz que em Belém de Judá. Essa parece uma informação desnecessária, por que dizer que ele vinha de Belém? Mas a Bíblia não enche linguiça. De acordo com Juízes, capítulo 21 e Números 35, depois você pode conferir, a Belém não era uma das cidades designadas para que os levitas morassem. Ele já estava fora daquilo que Deus estava dizendo onde ele tinha que morar. Ele já não estava debaixo da vontade revelada de Deus. As cidades foram distribuídas por toda a terra e tinha algumas específicas para os levitas. E o povo tinha que providenciar o sustento para eles, porque eles iam trabalhar para o povo. Mas parece que o caos na nação de Israel tinha feito com que muitos levitas procuraram outra cidade. Porque se o povo abandona Deus, quanto mais a contribuição e a generosidade para o sustento daquele povo de Deus. Os levitas provavelmente eram os primeiros a sentir o desleixo da nação de Israel. E eles tinham que alguma coisa fazer. Eu preciso sustentar minha casa, eu preciso sobreviver. E esses homens iam procurar sustento em outros lugares. Um foi para Belém, o outro ia tentar sobreviver. Nem Belém prestou mais, esse homem saiu por aí procurar um lugar para viver. Era uma situação de crise para os levitas também. Mas esse levita não busca Deus. A gente não vê ele se submetendo, o texto também não está centralizado nele, mas esse levita tenta resolver também do seu próprio jeito. Eu vou para Belém, eu vou procurar outra coisa. E o versículo 8 vai nos dizer na RA que ele partiu para ficar onde melhor lhe parecesse. Aquele espírito da época de que cada um faz o que é melhor para si, também chegou nos líderes do povo de Deus. Cada um faz o que é melhor para si, eu vou procurar um lugar que é melhor para mim. E ele acabou chegando na casa de Mica. Mica faz uma proposta. Ah, tu é levita? Poxa, eu quero legitimar aqui o meu santuário. Até então eu ordenei meu filho, mas agora eu desprezo ele, demito meu filho. Vamos consagrar você, que é um levita legítimo, sangue puro. Você estudou, já deve saber melhor as coisas. Fica aqui para ser o meu levita. Fica como um pai para nós. Um pai para mim e para minha casa. E o texto vai dizer que depois ele ficou como um filho para Mica. Ele se submeteu, ele era cuidado por Mica ali. Mica garantiu para ele o quê? Comida, cama e roupa lavada. Não, fica aqui, eu vou te dar 20 ou 10 peças de prata. 10 peças de prata por ano. Ele roubou 1.100 da mãe e promete para o levita 10 por ano para esse levita. Independente disso, o levita Jonatas não deu valor ao seu chamado. Não deu valor àquilo que Deus colocou nele, feito nascer um levita, fazendo ele nascer um levita. O seu ofício estabelecido por Deus. Ele desprezou isso. Os levitas em geral eram encarregados de auxiliar os sacerdotes nos seus ministérios, ensinar a lei de Deus e ao povo de participar da música sagrada, dos louvores de Israel e os ofícios dentro do templo. Jonatas abriu mão de zelar pela sua vocação, de lutar, de clamar a Deus pela situação da nação, em troca do conforto, em troca da tentativa de satisfazer os seus anseios, ser alguém útil e relevante e ter o mínimo que eu preciso. Deturpou aquilo que Deus colocou na vida dele, nas mãos dele. Foi atrás de resolver a sua vida sozinho. E ele encontra um lar idólatra, onde ele poderá fazer atividades com as quais ele já está familiarizado. Achei um grupo aqui que me quer. Vou fazer aqui, vou agradar eles. Ele é um ministro profissionalizado, que segue o caminho da menor resistência e do melhor conforto e status.
E com um contrato bem básico, né? Comida, roupa, lavada e água e cama, tá bom. Uns trocadinhos ainda por ano, ele aceita. Então agora ele não era um sacerdote que respondia a Deus, mas ele era um profissional que respondia para Mica. Jonatas deixa de ser um porta-voz de Deus para ser um falador a homens. O tipo claro de sacerdote que não fala o que Deus tem a dizer, mas fala o que o povo quer ouvir. Como é que ele ia confrontar Mica dentro da casa dele, recebendo dele tudo cuidado? Poxa, Mica está fazendo uma coisa errada, vou confrontar o meu patrão. Não ia, né? Versículo 13, Mica diz ainda: sei agora que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita por sacerdote. Coitado, que perversão da sanidade desse homem. Ele interpretou essa ação do levita chegar na sua casa como um sinal do favor de Deus, como uma bênção para ele e as suas imagens. Chegou um levita agora, Deus está me abençoando. Mica praticava uma religião falsa e adorava falsos deuses e acrescentou Jeová no balaio dele. Enquanto isso, ele confiava numa falsa segurança de que Deus estava abençoando ele. E como eu ouço isso ainda nos dias de hoje, coisas boas que acontecem na vida das pessoas e elas acham, Deus está me abençoando. Abençoando? Você acha que só porque deu certo aquilo que você queria é uma bênção de Deus? Porque o seu negócio sujo, corrupto, a maneira como você trata, paga os seus funcionários, seu imposto, está prosperando, você acha que é Deus abençoando? Será? Nesse trecho aqui, a gente vê que o orgulho e o egoísmo nos levam à religiosidade e pervertem a verdade, a verdadeira fé. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, como me convém. Assim como Mica, muitas pessoas têm procurado pastores para lhes servirem como sacerdotes. Querem conduzir, manipular, querem que fale aquilo que é bom para os seus ouvidos e façam o que é do agrado deles. Acham até que alguns falam duro demais, pegam pesado demais, não querem ouvir sobre pecado, sobre mudanças que precisam fazer em sua vida, mas querem apenas aqueles que falam coisas que trazem conforto ao coração. Eu quero sair daqui com o coração quentinho, gostosinho. E muitas vezes Deus faz isso, porque a gente precisa disso também. E Ele faz isso. Ele é um Deus que cuida da gente, que aquece o nosso coração. Mas não é só isso que causa transformação na nossa vida. Paulo já nos deixou um alerta lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Parafraseando Paulo, então vocês vão pular de pregador em pregador, de igreja em igreja, de coach em coach, de vídeo em vídeo, até encontrar aquilo que agrada o seu coração, para que vocês possam se sentir bem para seguir a vida do seu jeito, as suas cobiças. A minha cobiça é prosperar, eu quero um pastor que fale sobre prosperidade. A minha cobiça é sobre paz, eu quero um pastor que seja só da paz, só da tranquilidade, até acende os incensos lá em casa. Talvez você esteja construindo um sistema religioso para você, selecionando o que você quer, ouvindo aquilo que te agrada e desprezando aquilo que você não gostou. Por outro lado, assim como Jonatas também, infelizmente, muitos pastores chamados por Deus têm se vendido para servir a homens, para falar-lhes aquilo que lhes agrada. E é aquela máxima, né? Enquanto houver quem pague, haverá quem venda. Enquanto houverem Micas querendo Jonatas, haverá Jonatas se satisfazendo com Micas por aí. Enquanto houverem ouvidos corrompidos, haverá bocas para agradar esses ouvidos. Fazer a pregação da palavra de Deus um negócio não é algo novo. Não foi inventado no Brasil por aqueles nomes famosos que a gente sabe dos anos 80. Fazer da pregação da palavra de Deus um negócio é algo antigo. Mas os verdadeiros pastores de Jesus entendem que não são sacerdotes, intermediadores exclusivos, mas que são ferramentas, instrumentos de Deus para a igreja dele. E muitas vezes vão ser desprezados por falarem a verdade. Eles não veem o seu trabalho como uma carreira a ser conquistada, mas sim como uma carreira a ser percorrida. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala isso no versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, a carreira. Terminei minha carreira e completei, guardei a fé. Pastores de Deus não correm atrás de um emprego melhor quando surge uma oportunidade, mas respeitam o chamado e os ciclos de Deus na nossa vida. Há muitos Jonatas hoje, homens que não são fiéis a Deus, nem ao rebanho do Senhor,
mas sim ao seu próprio bolso, à sua barriga, ao seu conforto, à sua carreira, à sua fama, ao seu status. E se corrompem por aí. E envergonham o nome de Jesus por aí. Infelizmente, Jonatas e Micas sempre vão se encontrar, pois precisam um do outro. Nem sempre é uma maldade descarada, às vezes é ignorância. Mas a ignorância não nos faz inocentes, só nos faz ignorantes. Precisamos conhecer para deixar de ser ignorantes. Não podemos nos iludir, irmãos, com bons resultados, como Micas se iludiu. Tenha cuidado com bons resultados. Não é porque uma coisa boa aconteceu, que você gostou, que é um sinal do favor de Deus direto para você. Analise. Realmente, nos enganamos às vezes achando que é um sinal do favor de Deus. É claro que há sinais do favor de Deus. Deus abençoa o seu povo. Quando nós buscamos, consagramos, oramos, dedicamos, confiamos e obedecemos, mesmo quando parece que vai ser ruim para nós, vai ser danoso, eu vou perder, isso não faz bem para mim, isso não vai fazer bem para a minha empresa, isso não parece bom, mas é o que Deus quer. É a vontade revelada, clara de Deus. Eu vou obedecer. É como se você fizesse uma treta nos seus impostos, roubasse do governo, roubasse de Deus, não fosse fiel ao Senhor e fica orando por prosperidade financeira. Deus, me abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. É como se você fosse atrás de farra, encher a cara, bebida e pedisse proteção e segurança do Senhor. Hoje eu vou encher a cara, mas Deus, me leve em segurança e me traz em segurança para casa. É como se você vivesse brigando, xingando, humilhando o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, o seu marido, e está orando pela salvação dele. Deus, salva ele. É como se nós não lêssemos, não estudássemos a Bíblia e pedíssemos, Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. Qual foi a última vez que você leu, meditou na minha palavra? Isso não é uma vida de fé. É uma vida de superstição. Esses são os caos mais extremos, mas há coisas mais sutis que acontecem na nossa vida. Essa perversão da fé, dos laços familiares, essa confusão religiosa, essa desordem que está acontecendo aqui em Israel. Porque naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor para si. E esses últimos capítulos de Juízes são terríveis, são agonizantes. Se você dá um zoom aqui, como o autor, Deus permitiu, o Espírito Santo permitiu, esses textos são macabros. O engano, a ignorância, o desprezo pela lei do Senhor, o desprezo pela palavra, a desobediência ao Senhor traz mais ruína ao homem. Ruína atrás de ruína. Conversei com uma pessoa alguns dias atrás que disse que está desiludido com a sociedade. Muita coisa ruim acontecendo. Que o homem está cada vez pior. Sim, está. A sociedade, a corrupção, a maldade, onde vamos parar? Disse ele. Realmente os dias são maus, mas há uma esperança. Se tudo isso acontece porque não há rei em Israel, a boa notícia é que existe um rei. Existe um rei vivo e verdadeiro que quer governar o meu e o seu coração, para que a nossa vida não seja essa desordem, esse caos, a nossa casa não seja uma insegurança, uma guerra para tentar ter paz com Deus. Existe um rei ao qual nós devemos nos submeter. Existe um rei que reina e quer reinar sobre a sua vida, eliminar esse caos. Ele tem nome, seu nome é Jesus Cristo. Ele reina. Esse rei é Jesus, ele pode nos tirar da ignorância. A ignorância não nos faz inocentes, só nos faz ignorantes. Jesus quer nos dar o conhecimento da verdade. O Espírito Santo abre o nosso entendimento, busque na palavra. Esse rei é Jesus, que pode nos tirar da escuridão mental. Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz que Ele nos resgata do domínio das trevas. Ele nos tira do império, do reino das trevas, da escuridão, da confusão, da falta de clareza, de entendimento, e nos transporta, nos leva para o seu reino de luz, de clareza, de entendimento, de compreensão. Em Cristo Jesus nós temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Essa é a maior necessidade do homem, a primeira, perdão dos seus pecados. E o orgulho nos cega. Mas eu não sou tão ruim assim. Mas a humildade, a fé, a submissão ao Rei verdadeiro quebra essa parede do orgulho. Deixa Jesus quebrar o orgulho do seu coração, do engano, da confusão teológica, da confusão mística que esse mundo tenta fazer com Deus. E tudo que é coisa coloca Deus e Jesus que vai dar certo.
Eu recebi até um folheto já de uma cartomante aqui em Carlos Barbosa, com vários procedimentos que ela fazia ali, cura de tudo que é coisa. Nossa, aquilo ali é até um crime, porque ela prometeu cura de coisas, e no final tinha um versículo, no final ali, para que Deus abençoar e tudo. Sabe? É um balaio de confusão para a pessoa. E a pessoa que tem um pingo de temor a Deus, quando pega aquilo, fica com medo. Mas lá no final ela vê um versículo e fala, mas eu acho que é bom, eu acho que vai ser legal. É lastimável isso. É lastimável que a gente esteja muitas vezes assim, se permitindo essa confusão. Jesus quer tirar esse caos da nossa mente, quer nos dar segurança na palavra dele. A palavra de Deus é como lâmpada para iluminar o nosso caminho, onde colocamos nossos pés. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele ilumina onde devemos pisar. É que a gente quer enxergar o caminho todo, a estrada toda. Onde é que vai dar no final isso aqui? É por fé que eu creio onde vai dar no final. E é pela luz da palavra que eu enxergo onde eu tenho que pisar. Deus nos promete isso na sua palavra. Isso se dá ao buscarmos a Ele, ao orarmos, ao clamarmos ao nosso Senhor, a compartilharmos com os nossos irmãos para clamarem conosco, para tomarmos uma decisão segundo a vontade de Deus, conforme Ele nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A maior necessidade do ser humano é ser perdoado, e submetendo-se a esse Rei, teremos vida restaurada. Nos submetendo a essa transformação que Ele faz em nossa mente, que nós não nos tornaremos como esse mundo caótico e caído na desordem por causa do pecado. Ele é o Rei amado, que ama e dá a sua vida para que possamos receber perdão, primeiramente. Ele é o bom pastor, Jesus, que cuida das suas ovelhas, que às vezes precisa dar uma puxada com o cajado, para que ela não caia no precipício. Ele é o bom pastor, Jesus Cristo. Submeta-se humildemente à oração e peça para Deus mostrar seus erros, sua religiosidade. Peça para Jesus sarar suas feridas mentais, talvez causadas pela desordem religiosa que você já viveu. Peça para Ele corrigir conceitos errados que nós temos sobre Ele, que muitas vezes a gente adota nesse mundo confuso e que nos levam a viver de uma maneira que não agrada a Ele. Peça sabedoria, pois Deus dá. Ele prometeu, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, de bom agrado, lhe será concedido. Todos nós precisamos, os Micas, os Jonatas, eu e você, nos submeter a Jesus. É o início da narrativa da desordem, desse zoom do que aconteceu em Israel. Nós vamos explorar um pouco mais, alguns capítulos mais sombrios à frente. Se você quiser ler já aí. Mas a esperança. Isso aqui não é para esconder o que acontece com o povo de Deus quando ignora a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a perseverar na verdadeira adoração, na verdadeira devoção. Não sermos iludidos com folhetos que tem alguns versículos aleatórios para confortar o nosso coração, nos preservar longe de Jesus, mas que Jesus nos traga para perto dele, que sejamos confrontados com a verdade, para que possamos andar na luz, na verdade. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar.